Estamos ao vivo? Estamos ou não, produção? Ao vivo! Agora são 8 horas em ponto. Começa aqui o podcast Papo Cabeça. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar enquanto o algoritmo, o grande tio Mark Zuckerberg, entrega essa live aí para muita gente. Mas contar com você também, compartilhar. Então você que está acessando agora, ou já acessou, já estava aí na sala de espera. Então compartilha, curte, manda o teu comentário. E vão surgir muitas dúvidas hoje, hein? Quero contar com a sua participação aqui ao vivaço, aqui no Papo Cabeça. Eu me chamo, para quem não me conhece, Anderson Paiva, estarei com vocês até as 9 da noite e não sozinho. Hoje o tema, não que os outros não foram tão relevantes, mas hoje o tema é extraordinariamente relevante, principalmente para você que é papai, mamãe, titio, titia, avô, avó, enfim. Uma série de pessoas aí que esse assunto com certeza é relevante, porque ele tem algumas dúvidas aí que precisam ser sanadas. E hoje aqui, na mesa do Papo Cabeça, nós estamos com pessoas que têm uma vasta experiência aí. E algumas delas já se tornaram até especialistas, hein? Vamos conhecer um pouquinho mais. Hoje eu compartilho a mesa aqui com a Cristiane. Agora vai dar briga, hein? Pra mim lembrar de novo. A Carla, a Cristiane e a Conceição. Certo. É isso? Cristiane, Conceição e Carla. Cristiane, Conceição e Carla. Sejam todas bem-vindas ao Papo Cabeça. Hoje estamos transmitindo pelo Instagram e também pelo Facebook. Então, o pessoal aí do Facebook, Instagram, pessoal do Maitá, Continental, enfim. E também o pessoal da área continental, São Vicente como todo, Brasil e também fora do nosso país. Existem pessoas que estão nos vendo agora nesse momento. E hoje a gente vai tratar um assunto muito legal, bem relevante, bem interessante e que tem muitas dúvidas, né, que precisam ser esclarecidas sobre bullying e também sobre a inclusão social. É sobre isso que vamos falar hoje? Exatamente. Cristiane, Conceição e a Carla. Aí elas olham pra mim assim, eu tô olhando, quem é a Carla? Carla, Conceição e Cristiane. Errei de novo! Caramba! Não acredito. Mas eu acerto até o final, viu? Uma plaquinha de nome. Uma plaquinha. Então vamos primeiramente conhecer cada uma de vocês. Vocês podem falar o seu nome. Ah, Anderson, precisa falar a idade? Não precisa falar a idade, se não quiser. Seu nome, qual área que você atua, se é mãe, enfim. Vamos lá então começar com a Carla. A Conceição me ajudou, viu? Deu uma colinha. Começar com a Carla hoje, primeiramente. Seja bem-vinda, viu? Boa noite, obrigada, boa noite. Meu nome é Carla. Eu não sou da área das meninas, mas eu sou mãe, né? Minha filha tem 16 anos, foi diagnosticada com TDAH e alta desatentação. E eu tô nessa luta aí contra o bullying, né? Não deixa de ser parecido com a luta delas, porque o bullying, ele também envolve muito, né? Essa questão da inclusão e exclusão da inclusão, que é o que eu batalho muito para abrir portas e que as pessoas tenham um olhar diferenciado para quem precisa de mais atenção. Legal, então, é isso demais. daí que eu faço e que eu tô lutando aí. Eu tenho um projeto e, se Deus quiser, vão ter muitas portas aí abertas. Já estão abertas. E agora eu falo com ela, a minha meio de campo, hein? Caramba, Conceição, fala um pouquinho mais sobre você aí. Olá, boa noite. Me chamo Conceição, né? Sou professora da Rede Pública de São Vicente. Legal. Atuo com crianças especiais, Que né? top. Nas salas de AE e também faço atendimento domiciliar, que são aquelas crianças que não estão podendo ir à unidade escolar. Então eu vou com a unidade para a casa da criança. Que legal. E assim, né? Como a gente está comentando, já estou há 24 anos na área da educação especial. No início, realmente, educação especial, atualmente com a educação inclusiva. Que 10. Trabalho com autistas, DIs, DMs, DFs, tenho deficientes físicos também. Eu acho que é bem interessante e é um tema muito vasto pra gente estar conversando hoje. E daqui a pouquinho você vai falar um pouco dessas siglas, viu? Porque tanta sigla aí que eu falei agora pegou, viu? E aqui do nosso lado esquerda, ponta esquerda, a Cristiane, porque a Carla tá ali, tá vendo? Eu chego lá. Acertou. Vamos lá, Cristiane. Seu nome, que área você atua, é mamãe? Boa noite, sou professora da Rede de São Vicente, sou mãe do Arthur, de 21 anos, 22, fez semana passada, sou mãe do Caio, 15 anos, e sou mãe do José, que tem 8 anos, que é autista. Sou professora da Rede Pública de São Vicente já há 17 anos Que e legal. também do Guarujá há 15 anos. Sou professora PEB 1, porém, por estar agora, né, há 8 anos, por conta do José ser mãe atípica,
Estou me especializando na área de autismo, né, ABA, que aí a gente vai, né, tá falando melhor sobre isso, que é a ciência que faz essa estimulação do autismo, enfim. Então, a minha vivência é como professora, inicialmente, e depois como mãe atípica com o José. Ótimo. Então, agora a gente vai começar já por você, mãe atípica. O que seria ser uma mãe atípica, Cristiane? Então, uma mãe que tem um filho portador de deficiência, no meu caso, o autismo. O que acontece? As outras crianças são as crianças típicas, né? E o José, ele crianças é um... típicas. Típicas, isso. E o José é um atípico. Ele tem o autismo, que não é uma doença, porque muitos, né, acham, né, na verdade acham que o autismo é uma doença e não é. O autismo é um transtorno de desenvolvimento. A criança, ela tem todas as habilidades, porém ela tem um atraso no desenvolvimento dessas habilidades. E o José, eu fui perceber o José com uns 3 aninhos, né, porque eu já tinha o Arthur e o Caio. Já tinha uma referência de 2 filhos meninos. E aí o José veio e não falava, né? Demorou falar, demorou avançar. Opa, peraí. Inicialmente todo mundo, é preguiça, né? O menininho, é a rapinha do tacho. A gente ouve muito isso. Verdade, verdade. Umas mimado. Umas mimado. Porém, José, né? Só que eu já tinha visto já a gente, como professora, tem já uma ideia do que eles têm que fazer numa determinada idade ou não. E José não vinha, né, a fala dele. Aí foi quando eu procurei a ajuda, né? Procurei a neuropediatra, que é a profissional que faz o diagnóstico. E aí constatou que o José é autista. O José é autista nível 1, nível de suporte 1. Que o autismo, ele tem 3 níveis, né? Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3, dependendo da demanda dele de atendimentos, medicação e tudo mais. O José é nível de suporte 1. É uma criança maravilhosa, né? Estuda na rede pública de São Vicente, está no 3º ano. Legal. Aluno da professora Nara, né? Minha amiga que deve estar aí assistindo. E assim, é atendido na clínica, o Centro Terapêutico, meninas maravilhosas que amo, que depois desse atendimento que ele está tendo na clínica, por isso que é importante, né, as crianças terem esse atendimento numa clínica multidisciplinar. Sim. Né, as meninas aí podem estar ratificando isso ainda melhor, porque depois que o José começou esse atendimento na clínica, foi onde ele foi desenvolvendo ainda mais a fala, foi melhorando a interação social, foi melhorando o querer, né, e ficar na escola. Então, assim, a bandeira que a gente veio levantar aqui, principalmente, da inclusão, é que inclusão não é caridade. Inclusão, ela tem 3 pontos essenciais. Mas você já vai falar esses 3 pontos essenciais daqui a pouquinho, que vai passar um comercial agora. Eu tô brincando, é ao vivo. É o seguinte, pessoal, você que tá no Instagram, no Facebook, ó, não deixa, é um assunto, né, muito importante hoje que a gente tá tratando aqui, com 3 pessoas aqui que conhecem do assunto, que vão dar aula pra gente aqui, e eu quero saber muito mais, mas agora eu quero saber também da Conceição, né? Já sabemos ali a parte da mãe. E as escolas hoje, você, Conceição, que está ali, que foi galgando, né, como você disse, né? Como que foi essa transição e por que dessa transição no âmbito escolar? Eu acho que é muito interessante, porque realmente eu comecei numa sala especial, né? A minha habilitação é em deficiência auditiva, mas aí você vai aprendendo a lidar. Aí começa a aparecer, mas aí, você pode ajudar aqui com esse aluninho aqui? Aí você olha assim, meu Deus, a minha habilitação não é essa, né? E você fala, não, mas eu vou. Aí você começa a estudar, a buscar. Eu falava assim, primeiro, educação é um estudo diário. Você tem que estar sempre ali buscando para você aprender a lidar com todas as situações. Tem os atípicos e os nossos típicos. E que às vezes a gente também tem os nossos típicos que acabam muito parecidos com os atípicos, né? Como identificar? Faltam-se muitos recursos. Muitos. Estamos tendo muitos agora? Sim, a gente está conseguindo muita coisa.
Eu acho que uma coisa que ela falou, a gente estava até conversando agora há pouco, né? As aceitações familiares, a parceria que tem que existir, que ela agradeceu a clínica, agradeceu a professora. E isso é muito importante, porque ali, quem está dentro da unidade escolar é parceiro do pai. A gente não está querendo, porque olha, seu filho. Não, a gente não quer isso. O que nós queremos? Que aquela criança se sinta ambientada, se sinta incluída dentro da sua turma. Esse é o nosso ponto Acolhida chave. seria a palavra? Isso, acolhida, né? acolhida de uma forma geral. Isso a gente tenta, eu vou falar por mim, né? É o que eu tento ao máximo fazer com todos eles. Eu tenho uma boa gama de alunos, né? De manhã eu tenho na faixa de 15 alunos, que é essa forma que nós estamos trabalhando. Então, assim, às vezes eu os tiro da sala. Tá querendo excluir eles na sua sala? Não. Que eu quero que eles também sintam, porque todos eles são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Eles são diferentes, então eu quero que eles conversem entre eles. Aí nós fazemos umas festinhas, uns cafés da manhã. Legal. Aí tem os que não são, né? Eles falam, tias, e nós? E nós? Por que não? Não, aqui é pra todo mundo. Então, às vezes eu pego um outro, olha, vem cá, vem conversar comigo. Que a gente acaba até entrando no bullying, porque eles também sofrem muitos bullying, né? Aquele, nossa, ele é muito chato. Nossa, olha aqui, ele tá me cutucando. Todo mundo pode cutucar, mas aquele aluno não pode cutucar. Aí você tem que fazer um trabalho com a turma, não é com aquele aluno. Aquele aluno também pode fazer parte e ele vai falar tudo que ele sofre. E você vai chamar os outros. Mas por que você fez assim? Por que a sua atitude foi essa? Você está prestando atenção nas suas palavras? Elas machucam. E aí? E a palavra empatia que você falou comigo agora há pouco? É mesmo, né, tia? Eu falei com a senhora sobre empatia. Eu falei, então, falou, e você tá tendo empatia com essa situação? Então é fazer cada um refletir sobre as atitudes. Eu trabalho com adolescentes, né? O filhinho dela ainda é pequeno. O adolescente, eles acabam demonstrando mais essas situações, problemas, a falta da empatia. Nesse momento, eles têm uma tendência de eles se excluírem ou se afastarem, se isolarem diante dessas situações? Fazem muito. Eu vou citar um aluninho que ele se esconde aonde? Dentro da mochila dele. Ele pega a mochila e esconde. Aí a gente, calma, não é assim. Vamos tentar conversar com todo? Mas ninguém gosta de mim, calma, todo mundo gosta de você. E uma situação que eles não gostam muito, que é um abraço, um aperto de mão. Isso, tem. O carinho, né? Tem uns que os de suporte 1 já gostam bastante. Sim. Mas os que você tem de suporte mais severo, eles já não gostam tanto. Desse estar Desse perto, grudar, próximo. assim, muito próximo. E assim, são trabalhos que a gente vai desenvolvendo. Que nem tem um aluno que eu já tô com ele há 3 anos. Hoje ele já chega, ele me abraça e me beija. Ele é de suporte 3. Ele tá no 8º ano. Então, assim, cada vez que ele chega e me abraça e me beija, eu falo, eu tô conseguindo o que eu almejava lá atrás. E é muito interessante isso que você está falando. Eu tô lembrando, porque dentro da minha família tem uma pessoa já de 35 anos que foi identificado agora, né? Que tinha um grau leve de autismo. Mas é um advogado e até um procurador de uma cidade, né? Mas ele tem um grau leve. Mas você falando dessa questão de abraço, né? Eu sou muito espontâneo, muito de abraçar, de estar perto, de brincar. E no início, eu percebia que ele travava. E eu falava, nossa, né? Até que foi diagnosticado tudo. Aí eu comecei a entender também, né? Também respeitar. Mas, por outro lado, isso também fazia bem para ele, nesse sentido. Para não se ver diferente. Então, né? Diferente. Porque eu acho que eles mesmos já se veem como diferentes. Exato. E causa esse, talvez... Tô falando, gente, eu não sou especialista. Mas que causa, talvez, esse bloqueio. Porque, assim, para eles é difícil, né? Eles conseguirem chegar, eles aceitarem o toque. É muito complicado. E a partir desse momento que ele faz isso, que nem outro dia... Eu sou muito aberta, minha sala fica aberta, né? Então eu deixo todo mundo chegar dentro da minha sala. E assim, é muito interessante, chegou uma pessoa de fora e ele senta do meu lado, ele dá abraço pra mim. Hoje ele faz assim, dá licença, amiga. Ele faz assim no meu braço e ele fica. Aí a gente vai conversando e eu vou puxando dele aqui. Aí passou, aí ele começa, ele vem me beijando. Ele tá te beijando? Eu falei, tá. Mas é espontâneo da parte dele. Eu falei, é espontâneo.
Ela falou assim, isso quer dizer que ele gosta de você? Porque a gente tá trabalhando muito essa parte do sentimento, né? Ele sente falta? Ele não sente? O que tá acontecendo? Como passa isso na cabecinha dele, né? Então nós já conseguimos descobrir que ele tem sentimento, que ele sente falta, ele gosta de estar conosco, ele gosta de chegar e abraçar. Então, pra mim, o maior tempo de carinho dele, todo dia antes de ele ir embora, ele passa na minha sala e me dá um beijo na minha testa. Todos os dias. Isso pra mim eu ganho na Mega Sena. Sim, sim. Porque é muito difícil um autista vir fazer isso em você. E sabe o que é isso? Confiança. Na verdade, o que eles precisam é serem estimulados a confiarem em quem está com eles ali, seja quem for. Eles precisam sentir seguro. O ambiente sendo seguro, Aí eles ficam à soltam. vontade, vamos Sim, dizer assim. Sim. Então, se a gente fala dessa questão do abraçar, do toque, porém não é algo que eles nunca vão fazer. Eles precisam se sentir à vontade ali. Que E legal. acontece. Que legal. E acontece. Exatamente. Eu falo muito para os meus alunos que os alunos autistas têm superpoderes. Eles têm superpoderes. Por quê? Os autistas têm uma sensibilidade auditiva, olfativa e tudo mais. Só que aí eu falo para os alunos que é porque eles têm superpoderes. Legal. Eles têm uma super audição. Então é tudo questão de como a gente também direciona a sala, né? Fala com eles, para eles olharem aquilo de uma maneira diferente também. Porque o que muitas pessoas acham é que quem é favorecido com a inclusão são as crianças atípicas, e não é somente elas. Legal. As crianças típicas são tão beneficiadas quanto elas. Por quê? Elas têm a oportunidade de ir na sala de aula, no grupo onde elas têm uma criança atípica ali, elas têm a oportunidade de praticar valores, né, os quais estão se perdendo, que a Carlinha pode falar melhor do bullying depois, né, da vivência que ela teve de bullying, mas eles estão perdendo essa questão da empatia, dele ver que ele é um mediador do colega, que ele pode mediar o colega. Isso, mentalmente, já é cientificamente comprovado que a criança, ela melhora, ela expande essa mente dela com essa vivência. E aí, o que nós vamos ter? Crianças típicas que sabem lidar muito bem com momentos de dificuldade, de desafios, porque aquela criança atípica demonstra ali na sala, né? Seja no falar, no agitar, ela sabe como se comportar, e a gente vai ter lá na frente o quê? Adolescentes, mas maduros. Sim. Isso mesmo, isso mesmo. Bem isso. Manda, Carla, então vamos falar sobre bullying, já que ela já passou a bola para você. Isso. Então vamos falar um pouco sobre bullying também, nesse parâmetro aqui da inclusão social e do bullying. Fala um pouquinho do que ocorre, do que já ocorreu nessa questão tão relevante. Complicado, né? Então, eu vou pegar um pouquinho a corda dela ali, né? Onde ela parou. Essa questão que ela falou, para que eles se tornem adolescentes, né? Mas que possam abraçar e ajudar e ser amigo. Porque hoje em dia está faltando isso. Está faltando a empatia, está faltando as pessoas terem um pouquinho de consciência e saber diferenciar realmente o que é uma criança atípica, né? Que não é uma criança problemática, não é uma criança doente, né? O TDAH, que é o meu caso. Assim, quando eu falo que eu abraço a causa do TDAH, porque é o que hoje eu estudo e eu procuro entender. Legal. Por ter passado isso dentro da minha casa e por passar isso dentro da minha casa, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Luan com 13 anos e eu tenho a Luísa com 16 anos. A Luísa, hoje ela tem um laudo, né? Mas a Luísa, ela nunca teve um diagnóstico fechado, sempre foi um ponto de interrogação. E foi aquilo que nós conversamos antes de começar o podcast, né? As pessoas confundem muito. O TDAH, ele é um transtorno de... Vou resumir para as pessoas que elas falam em siglas, né? Então vamos falar. Mas o que é TDAH? Transtorno... Hoje se ouve muito, né? Hoje todo mundo acha que tem TDAH. Eu levei meu filho no médico, ou ele não levou no médico, ou conversei com a vizinha, minha vizinha falou que eu acho que meu filho tem TDAH. TDAH todo mundo tem. Esse menino é preguiçoso, esse menino tá com manha, é mimado, não, não é nada disso. É informação, né? Isso daí. Quando eu não tive informação, eu realmente achei que minha filha era mimada. Eu realmente achei que ela era uma criança chata, uma criança enjoada, uma criança metida, uma criança que gostava de viver no mundo dela porque ela era insuportável. Eu cheguei a falar isso. Ela é muito nojenta, ela é fresca. Não é isso.
E não é. Quando eu passei a entender, eu cheguei a confundir ela mesmo, né? Ela chegou a me pedir ajuda muitas vezes porque começou o bullying. Então, eu tive meu, entre aspas, né? Fui chamada a atenção a primeira vez quando a Luísa tinha 5 anos. A professora me chamou na escola e falou para mim que ela não transmitia recado. Ela não transmitia recado, mamãe. Então, eu vou contar como foi, resumidamente, para que as mães em casa possam prestar atenção e não confundam preguiça ou manha com o TDAH. Esse negócio de que todo mundo tem TDAH, isso não existe, tá? Nem autismo. Então, e nem autismo, isso é completamente diferente. Então, as pessoas, mas ela não transmite recado. Como ela não transmite? Então, quantas vezes você está em casa, filha, vai lá na máquina de lavar e pega aquela toalha para mim, ela vai até a máquina de lavar, ela volta, ela, o que a senhora pediu? Aí você pede de novo. Ela volta de novo. O que a senhora pediu? Então, a escola me chamou a atenção para isso e eu comecei a fazer testes em casa. E eu percebi que ela não transmitia recado. E eu comecei a ligar alguns pontos. Eu falei, não é só isso que ela não faz. Ela não faz diversas coisas. Né? Ela tem a parte que até confundi no começo, achei que ela poderia ser autista, né? Eu achei que poderia ter um TEA e tudo, mas eu fiz o que todo mundo faz. Pediatra, psicólogo. Isso. Psicólogo. O que o psicólogo Hoje falou também pra mim? aumentou muito, né? Isso. O que a Luísa tem? A Luísa, ela vive no mundinho dela, mas é porque ela é tímida. Não quer dizer que ela tenha um déficit e tal. Primeira conclusão, segui minha vida, meu caminho. A Luísa foi crescendo e as coisas foram piorando. A exclusão era maior, né? Por quê? As crianças falavam que ela era estranha. Né? Por quê? Porque seletiva alimentar. Estranho. É estranho sempre. Carrie é estranha. O que é diferente, né? Exatamente, é estranho. É assim mesmo. E ela começou a se excluir, né? E vieram outros tipos de problema. Ela perdeu o cabelo, ela ficou com diversos buracos na cabeça, Caramba. faltando cabelo. E o coração acelerado, e ansiedade, travava na escola, eu tinha que buscar, e era chamada de diversos nomes, vários apelidos, ninguém queria sentar, festinha de aniversário na classe, pulavam ela, né? Quantas festas de aniversário ela não foi convidada, e a classe toda era. Então, eu falei, tem alguma coisa de errado, né? Vamos a fundo. E nisso eu fui indo, fui caminhando, e eu cheguei à conclusão que antes, quando eu julgava ela, e eu falava, né? Luísa, não é possível que todo lugar que você vai tem algum problema. O problema não está nas pessoas, está em você. Não, os problemas realmente estão nas pessoas. Não é com a minha filha. E nem com quem tem TDAH, e nem com quem é um TEA. Nem autismo grau 1, 2 ou 3, ou qualquer pessoa que seja especial ou criança especial. O problema está nas pessoas mesmo, está no ser humano, que hoje em dia está faltando empatia. Está faltando você pegar a sua mão assim, você estender e falar, vem cá, eu não sou diferente de você. Nós temos uma vírgula aí, mas nós não somos diferentes. Eu posso te ajudar e você pode me ajudar. Mas como que eu te ensino? Eu te ensino a ser uma pessoa melhor com a minha condição física, com a minha condição mental. Você entendeu? Porque é gratificante você poder ajudar o próximo. Sim, é gratificante você ver que o menino estava com dificuldade de fazer o círculo. Eu peguei o lápis, mamãe, e eu ajudei ele a finalizar o círculo. Parabéns, filho. Hoje você se tornou um ser humano melhor. Você está entendendo? Mas isso já é um ciclo, né? Porque é algo que não é de hoje. Não. Eu acredito que o TDAH sempre existiu, o autismo também sempre existiu. Sim. Porém, os nossos olhos talvez não estavam voltados a situações como essa. Não buscávamos. Não Isso buscava entender ou algo do tipo. Isso. Sim. Mas Né? o suporte também, ele não existe 100% ainda, entendeu? É porque eu acredito assim que não é que, eu volto a dizer, não é que é algo novo, não é que caiu de paraquedas e aconteceu hoje. Tudo é uma questão de informação. Como existe, um exemplo, enfermidades que eu já ouvi do médico, ele falou assim, essa enfermidade ela não tem pai. Porque ela precisa ser tratada por um terapeuta, por um psicólogo, por um médico do coração, por um reumatologista. Nem a ciência... Tá totalmente pronta para Imagine, se pessoas que estudam, né, dedicaram a sua vida ali, dedicam até hoje, né, como a professora aqui, dedicam ao estudo, elas não é algo palpável. Imagine para pessoas leigas, né, que estão lá em casa e que só vão mesmo para aquilo que, como você disse, né, poxa, no início eu pensava que era uma coisa e foi indo, mas um exemplo, de cada 10 talvez mães ou papais, tem a atitude que você teve de buscar a fundo. Porque eu acho que 9, 8, não sei se é o número
né? Que eu esteja chutando alto ou Continua. baixo, né? Há muita desinformação, apesar de estarmos no século aí da informação, né? Porque hoje você Uma vai... internet com tudo? Na verdade, eu Né? acho que é uma negação. Também concordo. Eu também acho. É uma negação, sabe Aceitar, por quê? né, eu Cris? falo por mim. Aceitar. Eu falo por mim. Eu como professora, eu tava Negação já... por parte dos papais, dos das pais, mamães. familiarmente. É muito Você difícil. acha que nem a Carla mesmo colocou, que ela achou que era frescura, que era não sei o quê. É uma negação. É. A gente, não, meu filho não vai ter. Por quê? Quando nós temos nossos filhos, Perfeição. a gente já tem uma expectativa de como vai ser. É. Nossos filhos típicos, né? A gente já sabe, Sim. olha, ele vai estudar, vai faculdade. Quando nossos filhos são atípicos, você sai da caixinha. É algo, É. é algo A gente novo que não é sabe. novo. E você É entra no seu assustador. luto, né? Exatamente. É Como assustador. que vai ser? Meu Deus, peraí, com o Arthur e com o Caio foi assim e com o José. Como é que eu vou fazer? É. Eu tive que ser outra mãe e me tornei uma outra professora. Meu olhar mudou completamente. Como mãe e como professora. É isso mesmo. Porque primeiro eu neguei. Não foi assim, eu vi que tinha alguma coisa errada e já vou pro médico. Não. Deve ser uma coisa de criança. Não, minha mãe deve né? ter razão. Adolescente. Ai, peraí, faltou alguma, né, uma água na concha. É isso né? mesmo. Sabe Vamos- qual é o problema? Acho que ela vai concordar comigo. Sabe o que dói mais? É você tem que aprender a reviver. Assim, você tem que aprender uma nova vida quando você tem um diagnóstico. Porque você passa a lidar com o preconceito. O preconceito é muito ruim. Eu vou te falar, ela tá com o cordão aqui do filho dela, que é um cordão que identifica, né? Para você chegar ao ponto do teu filho ter que usar um cordão para você ter direitos é muito triste. Para você poder ter um lugar no ônibus. Pra mostrar, assim. Para mostrar. Eu Tem sou como obrigada. um é bem diferente do outro, Eu né? sou obrigada a expor, né, que Pra que o meu sociedade. filho, ele tem uma condição para que eu tenha o meu lugar na sociedade. Você entendeu? Essa questão, é isso que é a minha luta. A minha luta é o quê? É ter na sociedade, já ser incluso, sem antes eu ter que mostrar que ela é. Por que eu tenho que apresentar ela? Olha, essa aqui é a Conceição, ela tem autismo, tá? Então vocês tomem conta, cuidado. Não é isso não acontece. Então, se tivesse algo assim, mais trabalhos de inclusão e que você pudesse unir mais e misturar, fazer quem é uma criança atípica, entender o que é uma criança atípica, fazer trabalhos em conjunto, trabalhos em dupla, sabe? Colocar o difícil com o fácil. Um exemplo. Sim. Vai ser mais fácil, porque primeiro que eu acho que o professor e o mediador, ele acaba não ficando sozinho, porque ele se sobrecarrega. Sim. Você entendeu? Porque ao contrário, é que ninguém fala, né? Mas eu vou falar, vamos lá. Para você chegar num diagnóstico, são diversos profissionais que você passa. Isso. Você não para ali num psicólogo, o psicólogo vai lá e atesta e aquilo ali é não. válido. Não. Tem não que é assim. validar por diversas... Você sabe quanto tempo você consegue uma consulta com um neuropediatra no SUS? Olha, eu Muito posso tempo. imaginar. Até no particular Acho que uns é 2 demorado. anos, um Só um ano. neuropediatra que pode assinar um laudo. É. Você sabe quanto tempo que você consegue uma avaliação neuropsicológica, que é esse profissional que ele pontua, é ele quem diagnostica que ele é um autista, ou que ele é um grau 1, grau 2, grau 3, ou que tem um TDAH, ou que tem um síndrome de Asperger, que são várias as síndromes, né? Então, é ele quem diagnostica. O SUS tem, Cris? Mas é falta de... Vamos lá. SUS como um todo, Brasil, é falta de profissional Não. ou falta de inclusão? Eu acho que um pouco é de falta de Os profissional. dois. Aqui nós não temos na rede. É. Então, assim, até tem. Tem, Na se rede você eu quero pagar, você dizer- tem, né? Não, sim. Mas pelo SUS aqui em São Vicente tá bem precário. Né? Então, assim, tem uma só ou duas, são pouquíssimas. Mas isso, a gente está falando de São Vicente. Vamos falar do SUS em geral. Eu acho que no geral No também. geral, eu acredito assim que essa parte das mais variadas especialidades estão com dificuldade, Sim. né? Precisam ser melhor estruturadas. Pro digamos atendimento assim. como um todo, né? Porque aqui a gente está falando sobre a inclusão social, estamos falando sobre bullying, mas a gente percebe, eu até comentei com vocês, né? Houve um aumento tão grande agora que se fala de psicólogo, Sim. né? Não sei se é o aumento de alto índice de estresse, da correria do dia a dia, mas parece que tem mais psicólogo do que Exatamente. reumatologista. Mas não, mas Sim, é verdade, é verdade. Sabe o que acontece, assim? Se a gente voltar pra esse nicho de conversa, né?
você precisa muito, né, de um psicólogo, de um fono, de um terapeuta ocupacional. De um time mesmo ali. Exatamente. pra acompanhar. Exatamente. E todos eles precisam Exatamente. estar falando a mesma língua, né? Eu não falei, mas eu também tenho filhos, tá, gente? Né? Eu tenho só 3 filhos. Legal. E assim, realmente, e cada um é um, né? Assim, a Carla sabe bem. O meu filho caçula, ele tem o pé equino, adorava separar carrinhos. E por N situações, ele foi... Ai, ele é autista. Primeiro começa, né? Ele é autista, hein? Ele é autista. Aí eu ficava, meu Deus, eu trabalho com crianças de inclusão, né? Eu não tô percebendo que meu filho é autista. E assim, em as habilidades escolares de pequeno, ele era o melhor dos 3. Assim, se eu for comparar que nem ela falou assim, a minha mais velha tem 16 anos, que estudou com a Luísa. Aí eu tenho uma de 14 e tenho ele de 13, que tem a mesma idade do Luan. Por acaso nasceram no mesmo dia, né, Carla? Nós temos filhos nascendo no Legal. mesmo dia. Aí o que acontece? Ele é muito diferente das irmãs. Ele é totalmente o oposto das irmãs. Aí corri atrás, aí eu cheguei e falei assim, que é o difícil. Você vai tentar uma consulta aqui, tentei e fui pra São Paulo. Falei, bom, o último lugar que eu vou é São Paulo. Lá diz a lenda que lá temos os melhores médicos, né? Aí cheguei no médico e começamos a conversar. Ele, por que a senhora veio aqui? Eu falei, então, porque a escola está dizendo que meu filho é autista. Seu filho é autista. E a escola dá diagnóstico. Eu falei, não, vim no senhor para saber o diagnóstico dele. Ele é ou não é? E por que disseram que ele é equino? Ou porque ele é autista? Eu falei, porque ele pisa equino, porque ele enfileira os carrinhos, porque ele... Falei um monte, todas as situações. Ele não gosta de barulho e tal. Ele falou, então... São os 7 links, né, que a gente tem que elencar aqui pra ver se é autista ou não. Fiz exato. Ele, então tá. Eu vou te dar 3, nós vamos dividir 3 folhinhas. Você vai olhar pra mim e vai ticar o que você acha que eu sou. Eu vou fazer isso com o seu filho faz com a senhora. Todos nós vamos ser autistas. Eu fiz então, doutor, e seu filho não vai levar laudo nenhum daqui comigo. Eu, ok. O que aconteceu com ele no final do ano? Ele não foi mais aceito na escola particular. Não acredito. A minha filha do meio tinha se formado do 5º ano. Ai, mãe, eu acho que é melhor você levar os 3 para a mesma escola. E ele foi junto no bolinho lá das irmãs, né? Aí ele chegou na escola nova no ano seguinte. Ô mãe, por que eu não pude ficar na mesma escola que eu sempre estudei? Que ele estava desde o berçário. Eu falei, então, filho, porque essas irmãs saíram da escola. Aí outro dia nós conversando em casa... Ele virou e falou assim pra mim, mãe, até hoje eu não entendi porque eu não pude estudar até o 5º ano com os meus amigos, que já eram de muitos anos, né? Aí eu falei a realidade pra ele. Falei, então, a escola que não quis a sua matrícula. Ele, tá, mãe. E qual o nível, na parte, nesse caso, jurídico, isso pode Você diria, eu não quis ir à frente. Poderia ter colocado um processo em cima da Pode escola. ocorrer. Sim, porque estava tudo certinho a escola, nunca devi nada pra escola. E é importante a gente falar sobre isso aqui, pessoal que está em casa, até para os papais, para as mamães, né, que estão nos vendo, orientar também os filhos, principalmente aqueles que já podem responder o processo. Mesmo eles que eles não podem responder, os seus papais, suas mamães, né? Porque as coisas... Foi uma exclusão, né? Isso. É como a gente estava até conversando, né? Não sei a idade de cada uma, mas na minha época, vamos dizer assim, era tudo zoeira, né? Era brincadeira, né? Já tinha ali algum tipo de informação, já tinha, né? Mas a gente tinha aquele mais chorão, né? Que às vezes não aguentava a brincadeira, né? Tinha aquele que a gente usava até um vocabulário, né? Quando aquele ali meio doidinho, né? Eu acho que ouve isso muito, né? Muito. Meio doidinho. Por que meio doidinho? Porque ele é diferente, né? Mas é algo que lá atrás a gente falava, né? As pessoas falavam, os jovens, adolescentes, crianças, porque não tinha informação como nós temos hoje a informação. Exatamente. Quer dizer, talvez já tinha informação, mas até chegar em nós, né? Que hoje isso aqui ajuda bastante, né? Atrapalha, mas também ajuda. Porque nós temos a informação e chega mais rápido. Então não tem mais como dizer, eu não sabia. Talvez no primeiro momento. Exatamente. Eu não sabia, mas no segundo momento, poxa, o que é isso? Né? O que é TDAH? O que é autismo? Ou uma pessoa autista? O que é a mãe atípica e típica?
Eu acredito. Se um professor, hoje um professor que não é um professor, né, que lida com as crianças, né, desse nível, né, que lida ali, eles falam isso para as crianças? Ó, você sabe definir o que é uma pergunta de classe, de sala de aula. Quem aqui sabe definir o que é uma criança atípica, qual a diferença de uma atípica e uma típica? Não. Porque, na verdade, a gente tem que enfatizar que são todos iguais. Sim. Tem as diferenças, mas não sem colocar rótulos. Correto. Eu acho que isso que é o importante Primordial. em sala de aula. Se a gente coloca rótulos, né, aí fica mais difícil ainda Foi o que eu falei, essa né? inclusão, entendeu? Mas isso talvez não Apesar- auxilia, não? Não, Sim. porque é uma informação que não é interessante para justamente ter essa igualdade. Porque quando você... ele é típico, você é atípico. Nós não somos iguais. Entendeu? Eles não têm a maturidade que nós temos como adultos, digamos assim, de entender que a nomenclatura... E nós buscamos nós. realmente essa unificação. A gente vai pelo lúdico, Eu digo até nós dos somos maiores. iguais. Né? Os maiores são piores. Os maiores Sim. que... Né, pior. eu acho que Com eles 12 mesmos, quanto anos, menos que já voto, começa a saber melhor. o que é certo e o que é errado, 10 anos, já que a galerinha tá um pouquinho avançada. Mas vamos colocar de 10 anos, né? Se começasse a expor não são diferenças, né? Mas para ter ciência, para saber Sim. os porquês. Uma coisa que seria bacana, que é bacana, né? Por isso que eu trouxe os colares aqui, que são informações Legal. Mostra que aí às pra vezes galera. não chegam, né? Apesar Isso aí não é para quem torce pro de- Brasil, não, né? Apesar de ser amarelo, que vem de longe, né? É verdade. que a Carlinha falou que a gente tem que colocar neles, né, para poder eles terem o direito garantido, mas ainda assim é algo bacana. É uma conquista. Veio pra ajudar, da né? comunidade autista, da comunidade de deficiências ocultas, que o colar de girassol, ele vem com essa mensagem de deficiências ocultas. Isso, O girassol, porque o girassol em si, ele tem o significado de procurar a luz do sol. Né? Então, o girassol vem na questão de iluminar as pessoas para as deficiências ocultas. Isso. A minha filha pode usar. Que seria um Isso. TDAH, que seria um autismo, que não é algo que visivelmente, né, como um cadeirante, um exemplo, um deficiente físico, teria, né, assim, visível. Então, você Legal. está com colar de girassol, você tem uma deficiência oculta. Esse já tem uma legislação já federal também, já muitos municípios começaram, né, a adotar. Esse aqui, inclusive, foi no parque que eu fui com o José e ele recebeu, apesar de eu ter o cordãozinho dele. Eu tô vendo aí o símbolo. Animalha Isso, Parque. Pode Animalha fazer. Parque. Eu gosto desse Vamos parque. deixar. Bom demais pra criançada. Pra adulto Patrocina também. Animalha. Mas eu acho que é mais interessante que, assim, as crianças, né, os especiais, eles têm direito gratuito, né, ou desconto, um bom desconto. Sim. Eu acho que é tão grande, tão vasta, né, a gama de situações positivas também que existem, né, você pode ir pra fora, né, pra fora que eu quero dizer assim, fora do nosso estado aqui, que se tiver alguma coisa, Beto Carreiro, é gratuita a entrada. Legal. Então, que eu acho que é interessante que o pai pode saber que ele tem a condição de estar Tem os levando, direitos, né? usufruindo desses direitos, né? Sim. Você pode ir. Se a gente começar a citar aqui, são muitos lugares que vai ter Legal. um olhar TDAH não tem diferenciado. É. Né? Assim, é O interessante. TDAH, assim, existem também algumas situações, talvez nos próximos podcasts a gente pode até tocar nesse assunto com outras situações também. Que é o caso de lúpus, que é o caso de fibromialgia, Isso. que é o caso de outras enfermidades O cordão girassol. Sim. pertinentes na vida Sinaliza das isso. pessoas, Que são ocultas. mas que são ocultas e desconhecidas. Quando eu citei aquela questão sobre 5 modalidades de tratamento, é sobre alguém que é fibromiálgico, 5. né? Muito. Que existem alguns estados que já tem a carteirinha. No Guarujá já tem a carteirinha, né? Para os especiais de fibromialgia, você faz a carteirinha, fila em banco, algumas situações do gênero, né? O fibromiálgico, ele já tem, o lúpus também, quem é portador de lúpus, mas no Brasil, em São Paulo ainda não tem uma lei na Câmara dos Deputados aí, mas no Brasil existem algumas regiões que já tem uma lei, né? Então uma lei... O colar de girassol traz Legal. essa visibilidade a eles. A E nível nacional. vamos dizer assim, ao mesmo tempo que a gente enxerga de uma forma não positiva, Mas que é ele um é bem marcador, positivo. né? Tá te marcando ali Exatamente. para mostrar, como você disse, né? Para mostrar, às vezes,
Mas existe também o positivo. Sim. Porque talvez se não for dessa forma, né? Apesar de... Pô, caramba, onde o ser humano teve que chegar? Logicamente que não são todos, né? Mas às vezes uma minoria. Mas que essa minoria, muitas vezes, eles fazem um estrago, né? Porque aqueles que estão sofrendo ali, às vezes se calam. E é legal essa parte tua. E corajosa, de não se calar. Não, peraí, meu. Eu passei por isso, eu tenho essa dificuldade, tive... Mas entendo que muitas pessoas têm, só que eu não quero enfiar de goela abaixo, que muitas situações, às vezes o ódio, né? Às vezes a gente pega aquela situação, abraça como, não como uma causa assim boa de orientar, de informar, mas às vezes, pô, fizeram às vezes com o meu filho, então agora eu vou expor isso, mas de uma forma negativa. Não. Nunca pensei em fazer algo do tipo. De primeira instância, assim, o que dá dentro do nosso coraçãozinho, assim, do nosso peito é revolta, né? Isso. A gente fica com raiva. A raiva, ela vem que é o mesmo, natural. Assim, que é natural, porque nós somos seu filho, mães, né? Isso. Exatamente. Então, assim, foi aquilo que a Cris estava falando. Você é mãe, aí nasce, é a minha princesa. E ela não caminha como as outras caminham. Ela não pensa como os outros pensam. Ela não age como todo mundo age. E como que vai ser nesse mundo? Como que vai ser? Entendeu? Esse mundo aí você começa o quê? A bater de frente com o mundo. Ah, mas por quê? Por que com ela? Aí minha filha, no caso, minha filha é negra. Então, ela já começa... Ela mesma, na mente dela, ela já começava a confundir. Mãe, acho que é pela minha pele. Eu acho que eu não fui convidada porque eu sou a única negra da classe. Mãe, não tem nada a ver. Mas ela, juntando peças, né? Trocar lanche na escola. Ai, me dá o teu e eu como o teu. Porque eu não como esse daqui, minha mãe me mandou errado. Come esse daí, minha filha fica com fome. Ah, mãe, é porque eu sou preta. Só pode ser, porque eu sou negra. Eu, não, Luísa, não tem nada a ver. Ah, tá, então por que eu não pude sentar hoje? Eu passei o recreio inteiro de pé. Me enfileiraram as mochilas e falaram que ali eu não podia sentar. Eu fiquei de pé. E os grupos de WhatsApp com a foto da minha filha em corpo de macaco? Olha só. Assim, tudo isso chegou em mim. Né? Tudo isso chegou em mim. Então, assim, porque é estranha. Ela é estranha. A minha causa não é... Eu não quero ficar me matando, porque é muito difícil enfiar na cabeça das pessoas. Entendeu? Eu não quero fazer isso. Eu quero abrir espaços para que as pessoas tenham acesso aos diagnósticos. É isso que as pessoas precisam. As pessoas não têm acesso. Então, hoje, eu porto de um convênio médico, os meus filhos também, e a gente tem acesso. Eu em um mês, eu consegui um diagnóstico. Tem gente que demora 2 anos, tem gente que não consegue. Então, assim, as pessoas acabam empurrando, né? Vamos indo. Então, não é assim. Eu não quero que seja assim. Não é porque eu posso que você não pode também. Não, você vai poder. E se eu tiver que abraçar a tua causa, ir lá e bater na porta de um em um para pedir para que o teu filho seja ouvido, seja assistido, que façam testes, né, neuropsicológicos, eu vou fazer. Ah, mas o teu filho já tem laudo. Tá, a minha filha já está sendo tratada, agora eu vou tratar do teu. Isso. É assim que eu quero ser. Legal. Entendeu? Eu não vou ser candidata, não é nada disso, não. Porque você tá? não quer que os outros passem. Não quero. O que você passou ou o que você passa hoje. Não quero. E essa é a empatia. Não quero, porque é né? muito ruim. Que é legal. Isso é verdadeiro, né? Próximo, isso é muito Sentido. ruim. Eu vou te falar. E quando eu falo dos projetos escolares, eu penso também nelas como professoras. Sim. Porque, assim, ela é professora, ela não é mãe, né? Ela não é mãe do meu filho. Eu sempre tratei as professoras dos meus filhos, eu presenteio, né? Eu parabenizo sempre, não só no Dia dos Professores, Dia das Mães também, porque eu falo que elas são um pouquinho mães dos meus filhos. Mas elas não são mães. A gente tem que ter consciência que a mãe dos nossos filhos somos nós. Isso aí. Elas são professoras, né? Elas são profissionais. Então, elas estão ali para fazer um papel que eu não posso fazer, né? Que é ensinar a ler, escrever, é outra coisa. São profissões, são coisas completamente diferentes. Mas eu acho que elas também precisam de suporte. Entendeu? Nem toda professora sabe diagnosticar e te chamar na sala e falar, olha, eu acho que o seu filho pode ter autismo. Eu acho que o seu filho ele pode ser um Asperger, porque ele se mutila, porque ele se machuca, porque ele raspa a parede com as unhas, ele se corta. Você sabe, assim, eu acho que também está faltando um pouquinho disso. Elas precisam de mais recurso dentro da área delas. Mais cursos. Não, elas, para se profissionalizar hoje, elas fazem, depois da faculdade, uma pós. Ou cursos abertos. Entendeu? Mas porque elas procuram, como a Cris está fazendo. Não, eu estou me especializando porque eu sou mãe. Você entendeu? É isso que eu acho que não precisava chegar nesse ponto.
porque precisa, não virou uma necessidade. É rede de apoio total, né? Exatamente, É rede de apoio precisa total. disso. Quando a Prefeitura de São Vicente está fazendo um trabalho ótimo, né? A Com estava me contando, né, que chegaram muitos materiais didáticos para crianças especiais, até lápis, né? A Com estava me falando. Chegaram materiais Chegou alguns adaptados materiais para adaptados. Legal. deficientes físicos Chegou, ou que têm mas dificuldade na coordenação. já é um início, Sim, porque sim. isso É um nunca avanço. aconteceu, né? É um avanço. Mas eu acho que dava para ter uma gama bem maior. Eu acho que se tivesse um centro de diagnóstico, por exemplo, para que toda mãe que tivesse uma suspeita pudesse bater lá e falar, eu cheguei no lugar correto. Eu só quero tirar dúvida, porque eu preciso ajudar. Só que para mim ajudar meu filho, eu preciso de um diagnóstico. Mas sabe, eu acho que aí a gente já pode até entrar num pequeno debate, não sei se a Cris concorda comigo. Às vezes a gente até chega nesses pais, mas Tem isso também. o pai às vezes não tá tão aberto a ouvir algumas situações. Quando a gente fala, ai paizinho, olha, o seu filho não tá conseguindo compreender o que eu tô explicando, todos os seus amiguinhos já sabem ler, o seu filho ainda não tá conseguindo. Não seria interessante eu levá-lo a algum médico, passa no pediatra, explica pro pediatra que tá acontecendo isso e isso. Não, meu filho não tem nada. Aí a gente sabe que tem uma certa aceitação, uma dificuldade. E tá conversando até com a Carla sobre isso, né? As diversas formas de luto que às vezes você pode receber, você pode ter quando você recebe um diagnóstico, né? Então, às vezes a gente fala, o seu filho nasceu pequenininho, recém-nascido. Olha, o seu filho sofreu, veio acéfalo, que a gente tem uma criança conhecida, olha. E os pais até hoje não pegam no colo, porque eles não conseguem. É o luto dele. Ele vai ter aquele momento, aquele tempo, até o dia que ele fala assim, hoje eu tô pronto para aceitar a todas as enfermidades que meu filho possa ter. Sim. Eu não sei se a Cris passou por isso, né, que é difícil Eu passei, você né? aceitar, né, porque aquilo que ela comentou logo no início, nós temos já, quando a sua esposa estava grávida, você já começou a imaginar tudo que ia acontecer com seu filho, né, até ele tá adulto. E todos nós fazemos isso, né, a gente imagina Cria uma expectativa ali. a perfeição. E quando, desenroscou uma coisinha ali, não veio aquela perfeição tão sonhada, você não está preparado para receber qualquer tipo de diagnóstico. Então, às vezes, você tem que conversar com o pai, né? Que nem eu comentei, o meu início foi com deficiência auditiva. E nós usávamos Libras, né? Ai, tão lindo usar Libras, né? Aí, E algo também que ficou novo. notório, Exato. né? De 4 ou 5 anos pra Sim, cá. exato. Né, que antes a gente não via, né? Tão na abertamente. TV, alguém ali, Sim, né? sim. O envolvimento, né? Eu Sim. conheço muitas pessoas, jovens também, adolescentes, Que estão apaixonados que querem pela língua de sinais. Isso estão mesmo. apaixonadas, né? Algumas escolas já têm, já na grade, né? Mas teve que surgir a informação, escancarar, pontuar, e não foi uma única vez, né? Foi um movimento Exatamente. até que viesse, né? Esse movimento virar uma bola de neve. Sim. Aí o pai olhou pra minha cara e falou assim pra mim: e por que meu filho tem que ficar fazendo gesto? Eu quero que ele aprenda a ouvir falar. Então, paizinho, mas o seu pai não vai conseguir ouvir falar. Então, são situações que são muito difíceis pra você ficar lidando no Eu imagino. cotidiano. Então, A professora saiu fora da sua normalidade, Isso. do exercício da sua profissão, como se fazia 10, 15, 20 anos atrás. Ela vira psicóloga. Certa vez eu dava palestra para algumas pessoas e a gente falava assim, profissionais, né, jovens adolescentes, e eu falava assim, gente, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou do tempo que quando a gente contratava uma pessoa para trabalhar como auxiliar de limpeza na empresa, a gente chegava, contratava a pessoa, levava ela no almoxarifado e mostrava para ela, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é os produtos de limpeza, isso aqui é as vassouras, você vai limpar ali, tal, tal, tal. Beleza? Beleza. Nos dias de hoje, não é assim mais. Ó, você vai ser contratada como auxiliar de limpeza, vou te levar no almoxarifado, mostrar tudo, mas você sabe fazer café? É assim mesmo. Você fala espanhol? Você fala inglês? É. Você sabe lidar com essa e essa situação? Então quer dizer que a gama de situações que agora, de soluções referente a alguns problemas, a demanda de problemas que estamos tendo, faz com que a gente precise elevar um pouco o nível também de conhecimento, de aprendizado, para exercê-lo lá na ponta. Exatamente. Tem um Né? provérbio africano que vai retratar bem isso. É preciso uma tribo para educar uma criança. Essa tribo
é os pais, é a escola, Isso daí. é o professor, é o coordenador, é o diretor. Só o professor e os pais a gente não consegue. Não consegue, não consegue. Porque o professor já tem uma demanda de sala de aula gigantesca, de alunos que têm dificuldade de aprendizagem, do aluno indisciplinado, do aluno que é infrequente e aparece de vez em quando e você tem que dar conta do resultado com ele. E aí desses alunos também. Se uma tribo, que digamos, aí entraria o poder público, aí entraria as políticas públicas. Isso. Se juntar, unir, e aí o professor, junto com o coordenador, que vai ter uma orientação da secretaria, que vai ter um convênio com clínica, sabe? Aí todos... Esse é o mundo perfeito. Todos, mas possível. Não é impossível. Sim, Exatamente. É porque... Todos precisam querer. Isso, e aí a gente... É onde eu comecei lá. A inclusão, ela tem dever, direito e função. Direito já está bem divulgado. Todo mundo conhece os direitos, né? A Conceição falou bem dos direitos que muitos têm de fila e tudo mais. Deveres, né? A maioria também de levar, de colocar a criança no atendimento, mas a função é a primordial, que é essa questão social, é a conscientização. É todos terem essa noção de que a diversidade é potência. A diversidade da diferença é potência, é o que vai fazer a humanidade, nossos jovens amadurecerem e lá na frente eles serem maduros emocionalmente, a gente não vê tantos jovens doentes. Sim. Vai fazer os nossos atípicos serem realmente, viverem essa inclusão em sala de aula, porque todo mundo vai estar olhando na mesma direção. E aí todo mundo fica, por onde eu começo? Por como eu faço? Você já olhou a calçada, a sua calçada, se um cadeirante passar lá? Começa pela sua calçada. Se todo mundo tiver o olhar para a sua calçada... Já não tem aquelas oscilações para dificultar? Não, um exemplo, se você olhar ali para o que está diante de você e todos olharem do mesmo jeito, teremos todas as calçadas apropriadas para ele passar do começo ao fim da rua. Verdade. Não apenas algumas. Isso, sim, sim. É muito difícil, é muito difícil. Eu vou te dar um exemplo. O TDAH não é inclusão. Não é inclusão, né? A Cris sabe, a Conceição também sabe. Eles não têm direito ao mediador. Eles não têm direito ao mediador por lei. Ela não é considerado uma inclusão. Não tem 50%, né, do que o filho, né, no caso dela, tem direito. TDAH, aos olhos nus, é olhado como algo natural. Então, as pessoas acham que é natural. As pessoas acham que é natural. Acham que o TDAH é só esquecer das coisas, e não é. Né? Só sabe quem convive. É uma loucura. É uma loucura, minha vida é uma loucura, é uma vida de rotina para minha filha. Deixa eu te perguntar assim, uma coisa, né, que a gente convive no dia a dia, eu vou perguntar como leigo. Sim. Às vezes, tem já sei o que você vai falar. Algumas coisas do tipo, né? Você ouviu esses vídeos na internet, que o menino saiu de casa, a mãe falou, compra 6 médias e se tiver ovo, traz 4 ovos. Né, um exemplo, não, se tiver ovo, traz 4. Aí o menino foi falando, chegou lá, ele acabou esquecendo. Aí ele voltou, a mãe fala de novo. Isso não acontece? Vou te dar um exemplo. Acontece. A minha filha pediu um lanche no iFood. Por exemplo, eu esqueço muito. Não, mas é diferente. Principalmente no dia 10, quando chega os boletos. Eu quero ter o dia de me esquecer. Vou tentar te explicar, né? Vitamina B12. Aí é outra coisa. Vou te dar um exemplo. Minha filha, umas 2 semanas atrás, ela pediu um iFood. Pediu um lanche. Legal. E eu tô vendo que esse lanche não chega. O lanche não chega. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Falei, Luísa, nada? Ela, mãe, nada, até agora nada. Eu fui olhar. Tinha um monte de mensagens do atendente do Burger King. Moça, conclui o endereço. Conclui o endereço. Ela colocou o nome da rua e não colocou o número da casa. Aí eu falei, não, 1000 desculpas, me perdoe, Luísa, coloca aí que eu tô ocupada, vai, conclui aí, arruma o endereço. Ela foi, arrumou, colocou o endereço e tal. Me passa o telefone para quando o motoboy te ver aí, ele te ligar. Ela colocou o número do celular dela errado. O número dela. Que ela passa para todo mundo o tempo inteiro. Ela não lembrou o número dela. Aí, se é uma mãe que não entende, já fala assim, minha filha tá com algum problema.
Presta atenção, menina. Vou levar. Não, Porque tem. a gente ouve quando Tem é a que criança, grita, né? tem a que grita, que acha que é loucura, né? Dá licença, Você não tá tem louca? atenção nas Tá coisas, distraída? é isso. Só fica no celular e que não. É o celular, o problema é o celular. Isso, tem as que pensam isso. Às Já vezes tem a é outra que. também. E já É. tem Às outra que vezes fala assim: ai meu Deus, eu vou levar no médico, acho que ela pode estar com algum problema Mas mental. como lidar com isso? É assim, então. Existem métodos para melhorar a vida deles, né? A rotina é uma coisa muito boa, ajuda muito. Para todos, Tem na para verdade. todos, A né? rotina. O pro teatro também, É. a rotina. Mas eu acredito que A para toda rotina. criança... A rotina é perfeita. Tenho isso dentro da minha própria casa. Principalmente nas férias agora, né? A gente tem uma rotina, nas férias foi tirada a rotina e não- virou loucura. Comigo eu não posso deixar rolar isso daí, porque minha vida vira de cabeça para baixo. Isso. A rotina ela tem que existir o tempo inteiro. 100%. A rotina ela se aprofundou tanto que ela tem horários exatos para se alimentar. Ela pode estar em qualquer lugar. Dá 18 horas ela fala, preciso parar para tomar o meu café. Não, Legal. mas aqui não dá, ela não, eu tenho que comer agora. É agora. Ela tem umas coisas assim, por isso que muitas vezes foi confundido, mas não é. Quando as pessoas falam assim, eu tenho TDAH. Porque eu vivo esquecendo as Isso. coisas. É. Não, é diferente. Eu vou te explicar a diferença. O TDAH, ele esquece o tempo inteiro. Você esquece de vez em quando. Você esquece a chave de casa, você esquece a matéria da prova, você esquece o nome do seu amigo que você tinha acabado de falar. Ai, meu Deus, mas qual é o nome dele mesmo? E isso são coisas do dia a dia. A gente que esquecemos, por exemplo, a chave, já é tão doloroso e você ficar se martirizando. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né, gente? isso mesmo. Onde que eu- Sempre. Caramba, onde eu esqueci? É e isso tal. mesmo. E você fica se martirizando. Não é possível. E eu vou te falar, Uma hora vamos lembrar. ela age na maior normalidade. A neuropsicóloga, quando fez os testes, tudo, ela falou, Carla, ela tem um raciocínio bem lento. Você tá toda ali, e ela tá calma, ela para, ela pensa, ela raciocina. Por isso que ela não... os problemas são outros. Ela não socializa muito. Ela tem pouquíssimos amigos. Ela é reclusa até dentro de casa. Ela não curte ficar ali Olha, com todo mundo. Mas no mundo que a gente vive hoje, cara, me dê assim, posso até dizer um pouco, né, sobre isso. No mundo que a gente vive hoje, o TDAH, ele pode vir até como algo bem positivo. Porque o mundo hoje, da correria que a gente vive, nesse sentido que você acabou de falar, de não se envolver, de tal. Na correria que as pessoas vivem hoje o índice de pessoas que morrem do coração são de 30 a 35 anos. Sim. E por quê? Por causa dessa variação. Nós temos muito que aprender com quem tem TDAH. Nós temos muito que aprender com quem tem o autismo. Exatamente. Nós temos muito que aprender É isso daí. dessa desaceleração. Talvez eles sejam os mais certos disso tudo que nós vivemos Mas hoje não funciona assim. dentro desse mundo. Você, infelizmente, você tem que seguir o ritmo, né? Você tem que seguir. Você não existe. O caminho, ele já tá... os diferentes, as pessoas falam que os diferentes são eles. Porque o mundo já existia. Não, Isso. aqui já tem um ritmo. Então, quando chega alguém novo, é esse novo que tem que se adaptar ao Isso ritmo. aí. Infelizmente. Não é quem já está acostumado que vai se adaptar a você. Infelizmente é assim. Infelizmente. Você entendeu? Mas eu Então, vejo só que eu já tô aprendendo. Poxa, é muito ruim, eu vou te Então, falar. Eu vejo que eles são livres. isso. O autista, se ele não gostar, ele não abraça. Acabou. E aí os outros são o quê? Você, finge, né? Finge ali, faz o social. Eles são livres, eles são crianças livres. Então, né, tem esse olhar também, né? Eles são livres. Mas são eles mal fazem interpretados. função. O TDAH, no meu caso, eles são mal interpretados, assim. A minha filha, ela é muito mal interpretada. Ela é antipática, mas não é. É o jeito dela mesmo, ela é mais retraída. E as pessoas falam, é burra porque não sabe exatas. Não consegue mexer com cálculos. Ninguém quer fazer o trabalho de classe quando é exatas com ela. Mas, gente, não Porque é todo ela não mundo que sabe. Pois sabe. é, não, mas hoje em dia... Exatas. Tá muito difícil. Eu vou te citar um exemplo do menino lá Eu que sou ruim aconteceu. pra caramba em português. Mas sou bom em exatas. Então, Minha esposa não é tão boa em exatas, eles mas têm, é excelente em português. E a eles gente juntou somaram junto certinho. pronto. Mas eu vou te falar, tem uns, a Cris e a Conceição vai me deixar mentir. Uns têm hiperfoco, né? Sim. O que é o hiperfoco? A minha filha é inglês e português. A minha filha, ela dá um banho. Não me pergunta como. Como que ela fala inglês fluentemente? Não sei.
Ah, mas ela aprendeu, fez em que escola de inglês? Nenhuma. Mas ela sabe exatamente, até as pronúncias corretas. Ela fala exatamente, perfeitamente. Parece que ela não é daqui. E as pessoas tiram isso com o quê? Quem não entende, né? E conversa com ela, metida, fresca, nojenta. Eu não quero essa nojenta perto de mim. Fresca, se acha. Porque é a primeira da classe a entregar a prova. Um exemplo. Então, elas sofrem, no caso da minha, ela sofre preconceito até dela se destacar em alguma coisa. Você entendeu? O que aconteceu com esse menino da Praia Grande, esse cara, né, o menino, o autista, o Carlinhos, eu acho que ali foi um conjunto mesmo. Foi do diagnóstico ao serviço mal oferecido, que infelizmente a gente tem que citar isso, porque ele não teve a rede de apoio que ele necessitava, porque se ele tivesse, ele não tinha chegado no ponto que ele estava. A tribo se ausentou. Exatamente, a tribo se ausentou, ela falou tudo. Não teve isso, entendeu? Não teve esse abraço, não teve tudo. Mas porque não tem se muito tivesse. disso, porque o seu problema não é o meu problema. Eu já tô tão cheio de problema. Olha só o ser humano como que tá ultimamente. Eu já tô tão cheio de problema que o seu problema, eu não vou assumir o seu problema. O que eu ganho, um exemplo, falando de rede pública, o que eu ganho não é para isso. É diferente do que nós temos aqui. Mas de cada 10, todos pensam como vocês pensam? Não, Se tratando claro de que ser não. humano? Claro que não. Existem profissionais e profissionais. Então, quando a gente começou a nossa conversa aqui, é uma pergunta que eu quero fazer. Até que ponto, até para você mesmo e depois as demais, até que ponto a família é importante nisso tudo? Total. A base, a família, o papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô. Eu acho que a tribo até... A tribo é essa. É isso daí. Essa parceria, Porque se a gente esperar de fora, nos dias de hoje... No começo do diagnóstico, a mãe, principalmente a mãe, É essencial. que isso é fato, a maioria que abraça a deficiência da sua criança, a maioria é as mães, a maioria são as mães, elas querem ser a tribo toda. Elas no começo até elas nem deixam a gente chegar perto, né? No começo elas até conseguem, só que a gente depois não consegue. A gente depois fala, você é mó guerreira. Não somos guerreiras, a gente é atribulada. A gente é cheia de problemas mesmo. Porém, se tem uma rede de apoio que aí entra a família. Exatamente. Aí entra a escola. Aí entra os médico, profissionais da área. aí entra vereador, entra prefeito. Se todo mundo entrar, né, ter essa rede de apoio, a gente consegue. A criança, o maior beneficiário, que é a criança, consegue a educação. Entendeu? A tribo consegue dar conta, porque tem uma rede de apoio. E a mãe falha muito nesse negócio de eu vou dar conta, que é onde a gente muitas vezes adoece. Sim. Né? A gente adoece. Eu mesma Você sou deve uma atender prova. muitas mães que adoecem. Elas não dão conta. Ela não consegue. É muita coisa, muitos problemas. Você vê seu filho sofrendo, você vê seu filho sendo São pequenos rejeitado, detalhes, ficando né? de Imagina fora. com uma mãe, né? O pai é um pouco racional, né? Vamos dizer assim. A mãe é mais coração. A mãe é a sua cria ali e você, caramba... E a pergunta, né? De muitas mamães e papais, mas é mais pra mamãe. Aonde eu errei? Exatamente. Sempre. Carrega aquele sentimento de culpa. Porque eu não vi. Porque onde eu não tava. vi, onde eu onde tava. Qual foi a minha luto falha? Inicial, Esse é o luto inicial. Mas se todos entrarem nessa rede de apoio, dá certo. Eu acho que assim, são essas pequenas parcerias que fazem, no final, ser um globo gigantesco que deu certo. Porque é onde você sente, olha, ela conseguiu aquela rede de apoio, olha só, o filho dela... Legal. Nossa, fugiu a palavra. Com sua rede de apoio, ele é suporte 1. Então assim, será que ele teria sido suporte 3? Ou não? Exatamente. Porque isso que é Mas onde dentro do dá espaço essa diferença. oscila. Sim, mas é onde dá essa diferença. Vamos supor se ele já tivesse seus 15 anos e ela não tivesse tido toda essa rede de apoio e ele ficasse Como no suporte seria, 3, né? como será que ele estaria? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Um precisa do outro, Legal. né? Nós somos essa engrenagenzinha. É esse quebra-cabeça. É um conjunto, É isso onde ele mesmo. vai estar
montando não tem esse noção, quebra-cabeça. ajudaria tanta gente. O diagnóstico, ele ajuda muita gente. Ajuda muito. Ajuda o professor que Sim. vai saber lidar com o aluno. Ajuda os pais que vai saber lidar com o filho. Ajuda o próprio aluno, porque tem aluno que tem um desinteresse nos estudos, assim. Eu não sei nada. Eu sou burro. Eu não aprendo nada. Como que eu não consigo entender? Como que eu não sei escrever? A dislexia é uma coisa que ninguém sabe. Sabe? Não, e é tão simples. Descalculia, dislexia. É tão simples a parte da descalculia. A gente está investigando agora, que pode ser o caso da minha filha. Mas a dislexia é uma coisa assim, que eu vou te dar um exemplo. Eu, sem querer, ela que ela deve estar assistindo até, a Aline, que ela falou que ia ver. A Aline conseguiu o diagnóstico da filha dela através de mim. Que eu falei, a Maria Luísa, ela tem dislexia. Como assim? Falei, a Maria ficou comigo, que ela teve um problema de saúde, ficou na UTI, e eu fiquei com a menina. E a menina fazendo as lições de casa comigo, ela só entendia quando eu falava. Ela conseguia interpretar tudo quando eu explicava oralmente, quando eu botava no papel, ela não conseguia entender. Ela escrevia até as palavras erradas, ela trocava letras assim absurdas, de escrever casa com cata, trocar um S por um T. Então eu falava, não, Aline, presta atenção, esperei ela sair, ela foi procurar os profissionais e a menina teve diagnóstico. É um divisor de águas, um diagnóstico. Eu te falo, o diagnóstico, ele precisa vir, ele precisa acontecer. Assim como as redes de conversa, conseguir trazer a família para dentro da escola. É a inclusão e a aceitação e as conversas e os trabalhos em grupos de dentro para dentro também. Porque ali, entre eles, e trazer de fora para dentro. Tem que ser uma família. Se não rolar isso, não adianta, não vai acabar. É um enxugar-gelo. Não tem jeito. Um empurrar pro outro. Você entendeu? A família, não sei o quê. Porque a prefeitura, não sei o quê. Porque e não tem que ser um trabalho. Eu vou te fazer uma assim, pergunta para verdade, elas, que eu nem sei, tá? Um mediador cuida de quantas crianças? Depende muito do suporte. E qual seria o ideal? O mediador cuidar Na de quantas verdade, crianças? seria o individual. Mas se Por você lei, não tiver... é individual, por lei. Por Mas nunca lei. se chega. Só que não rola isso. É no mínimo 5 crianças. Tô mentindo, gente. Não tem como. Não são super-heroínas, né? Sim, sim. São. Mas não era pra ser assim. Porque é diferente, gente. É diferente você ter uma atenção só pra você e você ter que dividir com 5. Que são... Cada um tem um diagnóstico diferente. É isso aí. Meninas, o assunto, como eu disse pra vocês, ó, ele é longo, dá pra montar um podcast de enciclopédia, porque é muita informação. Podia virar... Vários episódios. Podia virar pauta fixa, né? É pauta fixa, né? Pra gente tratar desse assunto. Quem sabe, produção? Agora são 21h09, muita gente assistindo. E olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu falei pra vocês que ia ser rápido e indolor. Foi rápido, né? Rápido. Mas quero agradecer demais a participação de vocês. Foi esclarecedor em muitos pontos. Tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estão nos assistindo, mamães, papais, professores, professoras, a sociedade como um todo, né? Que precisa saber dessas informações, até mesmo para saber lidar. Essa questão do diagnóstico é muito importante, assim como é do pezinho, né? A criança já sai, antes demorava tanto, né? O teste do pezinho. Hoje não, a criança já ali mesmo já faz os testes, tudo direitinho. Talvez nesses casos não tem, talvez ainda a ciência não chegou para saber ali, talvez de um sangue ou algo do tipo. Tem que passar um tempo para ter esse diagnóstico e saber ali essas tratativas. Mas foi bom demais estar com vocês aqui. E as considerações finais agora fica com vocês. O recadinho para a mamãe, o papai, para a titia. Estão pedindo parte 2. Estão pedindo parte 2, tá vendo? As considerações finais ficam por parte de vocês. Obrigado por estar aqui no Papo Cabeça. Imagina, obrigada a Acredito você. que vocês vão voltar mais ainda, tá? Para trazer aqui à tona vários. Tem tantas siglas aí que eu quero entender essas siglas, pô. Faltaram as siglas. Eu posso deixar a minha, elas vão deixar delas, né? A minha que eu posso deixar para as mães é o seguinte: mães e pais, né? Porque também tem os pães, né? Que são mães. Então, assim, eu queria falar uma coisa para vocês. Tem aquele negócio que a minha mãe já falava, né? Mãe, quando sente, não adianta. Se a mãe falar não vai, não vai. Não vai. Porque vai acontecer. Então, é a mesma coisa que eu falo. Segue o coração. Segue o instinto. Eu acho que tem alguma coisa errada. Vai a fundo, que mesmo que você esteja enganado, você tentou. Você foi a fundo e você conseguiu. Porque é diferente de você, eu acho que tem, mas eu acho que não é. E fica sentado em casa. E as coisas vão... O tempo vai passando. Mas você está preparada para essa demanda? Passa o teu link, o teu contato,
o teu Instagram para as mamães que às vezes querem Podem me querem chamar, trocar uma não, ideia, podem me querem chamar, o que eu saber. puder auxiliar, eu vou auxiliar, o que eu puder falar, instruir, eu posso ir junto, a gente grita Porque você já junto, traçou um reivindica caminho. junto. Não é mais fácil Sim. estar com alguém que já andou 50 quilômetros, né? Pô, Sim. vou andar com você porque vai ser menos 50, né? Você já sabe aqui Sim, sim. o caminho que eu Os posso nortes, tomar. né? Os Essa é a nortes. nossa ideia. Eu tenho, o meu Instagram, ele é profissional, gente, porque eu tenho uma loja online. Não tem problema, já vão comprar também. Mas muita gente me conhece exatamente por isso, pela minha causa do bullying, porque eu sempre deixei bem claro nas redes sociais os problemas que a minha filha passava. E eu tenho também o da loja, então é Carla com C, _ Luiz. Mudei. Era Luísa, não é? É Carla com C, _ Lu Bijoux 05. É o meu Instagram. Depois a gente fixa lá Legal. também, para quem quiser. Eu tenho disponibilidade, gente, eu respondo. É uma coisa que eu gosto, é uma causa que eu abracei. E eu posso ajudar, o que eu tiver de informação, eu posso ajudar Maravilha. a instruir, tratamentos e etc. Eu tô aí para ajudar quem precisar. Pode me procurar. E quem não precisa de ajuda, compra biju. Opa! Bijuteria! Sempre pode comprar, gente. Pode Cristiane, deixar. Conceição, Cristiane, as suas palavras finais aí, para quem estava assistindo com a gente até agora. Já queremos agradecer novamente vocês aqui. O microfone de vocês aí. Quiser mandar abraço, quero mandar um abraço para minha mãe, meu pai, filhinho. Vou mandar abraço para as terapeutas do José, do Centro Terapêutico Maravilhosas. Amo de paixão, me ajudam muito nessa Legal. trajetória. Para minha rede de apoio, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, meus filhos também que estão comigo nessa com o José. E deixar aqui um recado importante. Inclusão não é caridade. Isso mesmo. Nós somos a diversidade. Nós somos a diversidade. Que cada um que esteja ouvindo seja a tribo, Isso aí. seja a rede. Eu acho que essa é a nossa ideia, multiplicar essas ações e todo mundo olhar para a sua calçada, né? Um exemplo, todo mundo olhar ali. Se cada um olhar na mesma direção, vai ver o quanto essa diversidade é potente, o quanto nós podemos mudar muitas coisas que não estão legais na sociedade com essa união. De olhar todos iguais. Inclusão não é caridade. Ótimo. Conceição! Então, vamos lá. A gente tem que olhar que o diferente não é diferente, né? Eu acho que essa é a parte primordial. Eu sempre eduquei os meus filhos que todos nós somos iguais, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Tanto que para eles não existe essa diversidade. Eles sempre estiveram desde pequenos junto comigo. Aonde eu estava, eles estavam juntos, né? E eu acho que é assim que a gente tem que ser mais empático ao todo, né? A minha dificuldade não é diferente da sua e nem é pior e nem melhor. Somos iguais. Exatamente. Top demais estar com vocês aqui. E muito bom saber que tem pessoas como vocês, né, que auxiliam outras pessoas também nesse sentido, né? Existe um texto que eu gosto muito, tem um texto bíblico que ele fala assim: considere uns aos outros superiores a vocês mesmos. Eu acho que quando toda a humanidade, ou aqueles que estão mais eu considerar você superior a mim em muitos aspectos, você superior a mim em muitos aspectos, você também, e vocês também. Existem áreas da minha vida que eu posso ser superior a vocês, e vocês superior a mim, tá tudo bem. Essa unidade, estar Exatamente. próximo um do outro, essa empatia, esse cuidado e zelo um pelo outro como verdadeiros irmãos que somos, eu acho que isso que vai fazer toda a diferença. Talvez querer de toda a sociedade que isso ocorra, talvez seja uma expectativa até infundada, porque talvez a gente nem vai conseguir isso, vamos se frustrar. Mas daqueles que estão mais próximos de nós, por isso que eu bato sempre nessa questão da família. Né? A família é a base de tudo, né? A mamãe, o papai, ou os pães, a mãe, que ali às vezes se tornam uma mãe e pai ao mesmo tempo, mas essa unidade é que vai fazer toda a diferença para as nossas crianças, né? E dentro das escolas, se tendo pessoas também, mamães ali, professoras, professores que têm essa consciência, também isso aí com certeza vai melhorar e muito, Sim. né? Sim. Como tribo, né? Que cuida uns dos outros. E vamos parar de se autodiagnosticar, gente. É isso aí, viu? É importante essa questão de parar auto... com isso, hein? Toma o Doril que passa. Né? Pra tudo é o Doril, né? Pra tudo é o Doril. Achar que esquecimento é TDAH. Ai, porque o menino faz muita bagunça, ele é autista. Muito cuidado. Não tem nada a ver, tá? Chame a Carla, que a Carla é conhecedora desse assunto. Fala aí teu Instagram, Carla. De novo, lógico. Carla
Carla com C, underline, Lu Bijoux, né? BIJOUX 05. Podem me adicionar. E se precisarem também das meninas, eu posso estar também passando para as meninas. A gente pode montar uma rede Isso de apoio. aí, pronto. Né? E a gente pode estar auxiliando aí, cada uma com seu conhecimento. Aí. Maravilha. Obrigado, gente, a todos vocês que ficaram com a gente até aqui no Papo Cabeça. Voltamos quinta-feira, às 8 da noite, com novos convidados, hein? Quem será quinta-feira, em produção? Caramba, hein? Surpresa, hein? Então fica ligado aí na rede social do nosso Wagner Cabeça, que tem muito mais pra vocês. Um beijo no coração, excelente semana. Tchau, tchau!